Olá, você está no devocional Sementes do Secreto. E a semente que eu quero semear no teu coração, como palavra de Deus, para a sua e minha reflexão, é sobre o seguinte tema: não são duas as portas. E você vai entender a respeito do que eu quero falar. Palavras de Jesus em Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14. Palavras de Jesus. Entrai pela porta estreita, ponto. Pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, poucos são os que a encontram. Quando eu digo que não são duas as portas, é porque a ordenança de Jesus, e está no imperativo aqui a palavra, entrai pela porta estreita, é uma ordem que é dada. Aquele que não entrar pela porta estreita, ele estaria, lógico, dentro do contexto, na porta larga e no caminho espaçoso. Então ele reforça a palavra da porta estreita, dizendo: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, poucos são os que a encontram. Entendam bem, não são dois os caminhos e não são duas as portas que conduzem a Deus. Uma só é a porta e o caminho é estreito. Observa que para a vida, o princípio ativado aqui, colocado aqui, é renúncia. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E Jesus disse: entrem por essa porta. Acessem esse caminho. Porque caso vocês não obedeçam à ordem de Jesus dada para que entremos na porta estreita e no caminho apertadinho, é fato que estaríamos na porta larga, e o sentido não é afunilado aqui, porta larga e caminho espaçoso. E são muitos os que entram por ela. Ao longo dos ensinos de Jesus, nós ouviremos ele dizer: muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Esses muitos chamados são chamados da porta larga e do caminho espaçoso. Mas os poucos escolhidos são da porta estreita e do caminho apertado. É uma palavra de alerta, de conselho para você. Talvez você queira viver ou esteja vivendo uma vida deliberada, uma vida de maneira nebabesca, uma vida desenfreada, cheia dos deleites, cheia dos prazeres, que te apetece e que te deixa liberal para tudo e em tudo. Mas a palavra de Deus deixa bem claro que Deus há de trazer a juízo toda obra, toda obra. Então eu convido você a refletir um pouquinho a sua conduta, a sua postura, e atenta ao convite de Jesus. Encare o convite de Jesus como única opção. Por isso, não são duas as portas. Ainda que a gente queira entender, não são dois caminhos. Se fossem dois caminhos e se fossem duas portas, as duas conduziriam para a vida, para a salvação. Mas Jesus diz que uma só é a porta. Daí é interessante considerar o que é a palavra tema: não são duas as portas. Eu quero orar com você. Reflita a respeito do que você ouviu neste dia. Pai, em nome de Jesus, abrace o coração de cada um destes que nos assistiram e nos ouviram, e que eles sejam encorajados pelo Senhor a atentarem ao teu convite, encarando o teu convite como uma ordem, e que o coração destes sejam obedientes ao Senhor em considerar o que o Senhor tem para a vida deles, no nome de Jesus. Se essa semente te faz refletir e te abençoa, espalhe ela para mais pessoas, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe. Até amanhã.